Pense por um momento, querido irmão ou irmã, em um dos eventos mais impressionantes da Bíblia. Imagine-se ali, diante da imponente muralha de uma cidade que parecia intransponível. Uma fortaleza que, aos olhos humanos, parecia impossível de ser conquistada. Agora, imagine uma multidão que, em total obediência a Deus, caminha ao redor dessas muralhas por 7 longos dias, sem compreender por completo o propósito dessa ação. E ao final, ao som de uma trombeta, essas mesmas muralhas, que pareciam imbatíveis, começam a ruir. O que aconteceu em Jericó, afinal? Como algo tão extraordinário e sobrenatural pôde ocorrer? Será que a história que conhecemos é realmente a verdade completa? Ou há aspectos que precisamos olhar com mais profundidade? Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vocês. É uma grande alegria estarmos juntos aqui no canal O Cajado Divino. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre sua vida e sua família neste momento de reflexão e aprendizado. Eu sou o portador e é com muita emoção que os convido a se juntar a mim nesta jornada de descoberta. Hoje vamos mergulhar em um dos momentos mais emblemáticos da história bíblica, a queda das muralhas de Jericó. Agora, deixe-me fazer uma pergunta a você. O que você já ouviu sobre essa história? Talvez você tenha aprendido que, por pura fé, as muralhas caíram após o povo de Israel marchar ao redor delas. E você tem razão em parte, mas há muito mais por trás dessa história, irmãos. A realidade é ainda mais profunda e impactante do que a versão simplificada que muitos de nós conhecemos. Neste vídeo, você verá que, ao examinar mais de perto os eventos de Jericó, podemos descobrir verdades poderosas sobre a natureza de Deus e o modo como Ele age em nossa vida. O que aconteceu em Jericó não é apenas uma história de vitória, mas também um testemunho da força divina e do compromisso de Deus com os seus planos. Antes de começarmos, quero convidá-los a se inscreverem no canal O Cajado Divino, deixar seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e deixar um comentário abaixo, compartilhando suas reflexões. Ao longo deste vídeo vou revelar aspectos que talvez você nunca tenha considerado antes. E no final, uma revelação que vai mudar a forma como você enxerga a história de Jericó. Imagine a seguinte cena. O povo de Israel, após uma longa jornada pelo deserto, se vê diante de um grande obstáculo. Uma cidade poderosa, Jericó, com suas muralhas altas e imponentes, parece impossível de ser tomada. Ao olhar para a cidade, Israel poderia sentir desespero, medo. Mas Deus havia dado uma ordem clara a Josué, o líder de Israel, e o seu plano seria executado de forma milagrosa. Aqui está a primeira lição. Quando Deus dá uma ordem, Ele tem um plano perfeito, mesmo que não entendamos tudo no momento. Às vezes, a vitória não vem da maneira como esperamos. Deus, em sua infinita sabedoria, pode usar métodos que, para nós, parecem inusitados, mas que têm um propósito divino que só será revelado no tempo certo. Agora, antes de continuarmos, pense comigo. Quando foi a última vez que você enfrentou uma dificuldade e sentiu que as muralhas em sua vida eram grandes demais para serem superadas? Talvez você esteja passando por algo hoje mesmo. Lembre-se, querido irmão, que Deus tem um plano para a sua vida e Ele pode fazer o impossível acontecer. Jericó, a cidade que se tornou símbolo de resistência, era uma fortaleza altamente protegida e suas muralhas eram tão imponentes que eram consideradas praticamente impenetráveis. A cidade estava estrategicamente localizada, com paredes que pareciam ter sido construídas com a melhor tecnologia militar de sua época. Não era apenas uma cidade, era um símbolo do poderio de Canaã. Mas há algo mais em Jericó que vale nossa atenção. Para além das muralhas, existia uma cultura de idolatria e maldade que havia se espalhado por toda a cidade. Os cananeus,
que habitavam aquela região estavam envolvidos em práticas terríveis, como sacrifícios humanos e imoralidade. A cidade de Jericó se tornou um ícone da decadência espiritual e moral da época. E então, Deus chama seu povo a confrontar essa cidade. Mas como veremos, esse confronto não seria apenas físico, era um confronto espiritual, uma batalha para purificar a terra, uma batalha para restaurar a justiça e a honra de Deus sobre um povo que havia se afastado da sua vontade. Amados irmãos, este é apenas o começo da nossa jornada de descoberta. Como você pode ver, a história de Jericó não é apenas sobre uma simples vitória militar, mas sobre a intervenção divina em um momento crucial da história de Israel. Nos próximos minutos, vamos aprofundar ainda mais no contexto bíblico, na estratégia divina por trás da queda das muralhas e nas lições poderosas que podemos aplicar em nossas próprias vidas. Antes de continuar, quero convidá-los novamente a se inscreverem no canal O Cajado Divino, deixarem seu like e comentarem abaixo suas reflexões sobre o que discutimos até agora. O que você acha que aconteceu em Jericó? Quais são os mistérios que ainda estão por trás dessa história? Fiquem com a gente, porque no próximo segmento vamos analisar o plano de Deus e a marcha do povo de Israel. Agora, queridos irmãos, comecemos a explorar o plano divino que levou à queda das muralhas de Jericó. A cada passo que Deus deu com seu povo, Ele revelou sua sabedoria e seu poder de uma forma que até hoje desafia a compreensão humana. A história de Jericó nos ensina lições valiosas sobre a obediência a Deus, sobre como confiar em seu plano, mesmo quando ele parece incompreensível. Em Josué, capítulo 6, versículos 1 a 5, encontramos as primeiras instruções de Deus para Josué, que mais tarde levariam à queda de Jericó. Agora Jericó estava bem fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei nas tuas mãos a Jericó, o seu rei e os seus valentes. Marchareis em volta da cidade, todos os homens de guerra, uma vez por dia. Assim fareis durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de Midinode, chifre diante da arca. Mas no 7º dia marchareis 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando, pois, tocaram longamente a trombeta de chifre e ouvirdes o som dela, todo o povo gritará com grande grito, e a muralha da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nela, cada um em frente de si. Agora, meus irmãos, imagine a cena. Povo marchando ao redor da cidade, dia após dia, em silêncio, apenas com o som das trombetas ecoando no ar. Tudo o que Deus pediu foi que confiassem nele e obedecessem ao seu plano. Não houve batalhas convencionais, não houve uso de armas ou forças militares tradicionais, apenas obediência e fé. Isso nos leva a uma pergunta importante. Por que Deus escolheu um método tão incomum para derrotar Jericó? Afinal, poderíamos pensar que um ataque militar direto ou uma estratégia de cerco mais tradicional seria mais eficaz. Mas o plano de Deus foi muito mais profundo. Ele não estava apenas destruindo uma cidade. Ele estava ensinando ao seu povo algo crucial sobre a confiança em seu poder e na sua soberania. Quando Deus dá uma ordem, a resposta de seus servos deve ser uma obediência radical. E, irmãos, essa obediência não é sempre fácil, não é algo que acontece naturalmente em nós. Muitas vezes, Deus nos chama para agir de maneira que desafia nosso entendimento humano, nos levando a depender completamente de sua direção. Em Jericó, vemos o povo de Israel marchando sem questionar, sem entender totalmente o motivo, mas confiando no poder de Deus. A marcha ao redor das muralhas de Jericó por 7 dias é um exemplo claro de fé ativa.
A cada volta que davam, o povo de Israel estava demonstrando sua confiança em um Deus que cumpre suas promessas, mesmo quando as circunstâncias pareciam desesperadoras. E ao contrário do que o senso comum poderia sugerir, não foi a força física que destruiu as muralhas de Jericó, mas a fidelidade à palavra de Deus e a ação pela fé. Agora, pense comigo, querido irmão. Quantas vezes, em nossas vidas, Deus nos chama a marchar em fé, mesmo quando a situação parece impossível? Quantas vezes Ele nos pede para confiar, mesmo quando tudo ao nosso redor diz para desistir? O exemplo de Jericó nos ensina que, quando seguimos as ordens de Deus, mesmo que elas pareçam estranhas aos nossos olhos, há um poder sobrenatural liberado em nossa obediência. A estratégia de Deus incluía o uso de 7 trombetas e, no último dia, um grande grito do povo. O som da trombeta e o grito de vitória não eram apenas sinais de guerra, mas símbolos de adoração a Deus. Eles estavam declarando que a vitória sobre Jericó não seria por sua própria força, mas pela intervenção divina. Em Josué, capítulo 6, versículos 6 a 16, vemos que, após os 7 dias de marchas e toques de trombeta, no 7º dia a ordem foi dada. Quando o povo ouviu a trombeta, eles deram um grande grito. Foi nesse momento que as muralhas caíram. O grito não era apenas de batalha, era um grito de adoração, um ato de fé e louvor a Deus. Este é um aspecto crucial da vitória sobre Jericó. O grito de adoração precedeu a destruição das muralhas. Deus usou a adoração para estabelecer a vitória, e isso é algo que podemos aplicar em nossas próprias vidas. Quando nos rendemos em adoração e confiança a Deus, estamos proclamando que a vitória pertence a Ele e não a nós. O grito do povo foi um reconhecimento de que a batalha já estava ganha, pois a vitória estava garantida por Deus. Irmãos, que lições podemos aprender com a fé e a obediência do povo de Israel? Primeiro, devemos entender que, em muitos momentos da vida, Deus nos chamará a agir de maneiras que desafiem nossa lógica e entendimento. Podemos até nos perguntar, assim como os israelitas, por que marchar ao redor das muralhas? Por que não usar uma estratégia convencional? Mas muitas vezes, Deus pede que marchemos em fé, sem saber todos os detalhes, confiando que Ele tem um plano perfeito. É aqui que a verdadeira fé é demonstrada. Não é apenas acreditar que Deus existe, mas confiar nele mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo. O povo de Israel, obedecendo a Deus e marchando em volta de Jericó, nos mostra que, quando confiamos em Deus, Ele age de maneiras inesperadas para cumprir sua vontade. Estamos apenas começando a entender a profundidade dessa história, meus irmãos. O plano de Deus para a queda das muralhas de Jericó é um exemplo claro de como Ele age de formas misteriosas, mas poderosas. Na próxima parte, vamos explorar como a destruição das muralhas foi apenas o começo da jornada de Israel na Terra Prometida. Antes de seguir, quero convidá-los mais uma vez a se inscreverem no canal O Cajado Divino, deixarem seu like e a comentarem abaixo o que acham dessa estratégia divina. O que você acha de Deus ter dado um plano tão incomum para vencer Jericó? Fiquem com a gente, porque logo vamos entender o verdadeiro significado da vitória de Jericó para todos nós. Agora, irmãos, vamos mergulhar mais fundo no significado espiritual que a queda de Jericó tem para nós hoje. Jericó não foi apenas uma batalha física, mas um evento carregado de lições espirituais poderosas que falam diretamente ao nosso coração. Cada detalhe dessa história possui um simbolismo profundo, e quando aplicamos essas lições à nossa vida diária, começamos a entender a magnitude do poder de Deus em nossas lutas espirituais. Jericó, com suas grandes muralhas, representa tudo o que parece impossível ou imbatível em nossa vida. Pode ser um problema financeiro,
uma doença, um vício, um relacionamento quebrado ou até mesmo uma batalha espiritual que nos faz questionar se alguma vez veremos a vitória. As muralhas de Jericó são aquilo que nos impede de avançar para as promessas de Deus, aquilo que nos parece intransponível. E sabe o que é mais surpreendente? Deus poderia ter dado a vitória de diversas maneiras, mas Ele escolheu usar uma estratégia que requer uma dependência total dele. Não foi pela força de Israel, mas pela fidelidade a Deus. Essa verdade é vital para a nossa caminhada cristã. As muralhas que enfrentamos não caem por nossa própria força, mas pela obediência e confiança no Senhor. Na vida cristã, nós também enfrentamos as muralhas da incredulidade, do pecado e da resistência espiritual. Mas assim como Deus fez com Jericó, Ele pode destruir essas muralhas em nossa vida. Quando confiamos nele, a obediência às suas ordens traz a vitória. Não importa quão grandes ou fortes sejam as dificuldades que enfrentamos. O poder de Deus é maior e Ele pode derrubar qualquer barreira, por mais sólida que pareça. A marcha ao redor de Jericó não foi um evento isolado, mas um processo que exigiu perseverança. A obediência a Deus não acontece apenas em momentos de grande revelação ou em eventos sobrenaturais como o que vemos em Jericó. Deus pediu ao povo de Israel para marchar durante 6 dias antes de ver qualquer resultado visível. Durante aqueles dias, não houve sinais de que as muralhas estavam ruindo ou que algo estava acontecendo. Era apenas uma obediência silenciosa, um passo de cada vez. Quantas vezes, irmãos, nós passamos por momentos onde não vemos resultados imediatos em nossa vida espiritual. Às vezes, podemos sentir que nossas orações não estão sendo respondidas ou que nossas dificuldades não têm fim. Mas Deus nos chama para perseverar em nossa fé, mesmo quando as muralhas parecem intransponíveis. Ele está trabalhando em nossos corações, preparando-nos para a vitória. Jesus mesmo nos disse em Mateus capítulo 17, versículo 20: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Deus não precisa que façamos grandes feitos. Ele só precisa de nossa fidelidade e obediência, mesmo quando a situação não muda de imediato. Ele é o Deus do impossível, e é por ele que as muralhas caem. Outro aspecto importante da queda de Jericó é a completa dependência de Deus. Durante toda a marcha, o povo de Israel não usou força militar alguma. Eles não atacaram as muralhas com armas ou máquinas de guerra. Eles não tomaram a cidade à força. Eles confiaram apenas em Deus e obedeceram às instruções que Ele lhes deu. Isso nos ensina algo profundo. A verdadeira vitória espiritual não vem de nossos próprios esforços ou habilidades. Não importa o quanto possamos lutar ou tentar resolver nossas dificuldades com nossas próprias forças, a vitória só vem por meio da dependência de Deus. Não podemos fazer nada sem Ele, mas com Ele as muralhas caem. É isso que Jesus quer que entendamos em nossa caminhada cristã. Em João, capítulo 15, versículo 5, ele diz: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não podemos esperar que nossas batalhas espirituais sejam vencidas com nossas próprias forças. Precisamos estar em Cristo e Ele em nós, para que possamos ver as muralhas da nossa vida cair. A queda das muralhas de Jericó também revela a importância da consagração e da pureza espiritual. Antes de a cidade ser tomada, Josué instruiu o povo a se consagrar, pois Deus estava prestes a agir de maneira poderosa. Em Josué capítulo 3, versículo 5, ele diz: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A consagração é um passo vital para a vitória espiritual.
Assim como o povo de Israel foi chamado a se consagrar antes da batalha, nós também somos chamados a viver em pureza e santidade. Para vermos as muralhas caírem em nossas vidas, precisamos estar em sintonia com Deus. Isso significa renunciar ao pecado, viver uma vida de arrependimento e obedecer aos seus mandamentos. Quando estamos consagrados, prontos para seguir a vontade de Deus, Ele age de maneira poderosa em nós. Não podemos ignorar o papel vital que a adoração desempenhou na vitória de Jericó. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas e o povo gritou, foi um grito de louvor e adoração a Deus. A adoração não é apenas uma forma de expressão de nossa gratidão, é uma ferramenta de guerra espiritual. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22, vemos outro exemplo de como a adoração precede a vitória. E, quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e do Monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. Em nossas lutas, a adoração a Deus pode ser uma poderosa arma. Quando louvamos a Deus em meio à adversidade, Ele age em nosso favor, derrubando as muralhas do inimigo. A queda de Jericó foi um marco não apenas na história de Israel, mas também para todos os cristãos. Ela nos ensina sobre a obediência radical, a dependência de Deus, a pureza espiritual e o poder da adoração. Essas lições são tão relevantes para nós hoje quanto foram para o povo de Israel há milênios. Irmãos, lembrem-se, as muralhas em nossas vidas não são obstáculos para Deus. Ele é mais poderoso do que qualquer dificuldade que possamos enfrentar. E como o povo de Israel, podemos confiar que com fé e obediência as muralhas cairão. Antes de seguir para a última parte, quero convidá-los a deixar nos comentários o que essas lições significam para a sua vida. Como você tem enfrentado as muralhas em sua caminhada com Deus? Fiquem conosco, pois na última parte vamos ver como a queda de Jericó se conecta com a nossa vitória final em Cristo Jesus. Queridos irmãos, chegamos à última parte da nossa reflexão sobre a verdadeira história de Jericó. Já exploramos o contexto histórico e espiritual dessa grande batalha, o significado das muralhas e como elas representam os obstáculos em nossas vidas. Agora é hora de refletirmos sobre a vitória final e como essa história se aplica diretamente a nós, cristãos, no dia a dia. Ao falarmos sobre Jericó, é essencial entender que a história de Israel conquistando a cidade não é apenas um evento isolado no Antigo Testamento. Na realidade, ela é um prenúncio da vitória espiritual que temos em Cristo. Assim como as muralhas de Jericó caíram diante do povo de Israel, as muralhas do pecado e da morte foram derrubadas por Jesus na cruz. Em Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo fala sobre essa grande vitória de Cristo. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, Ele vivificou juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, havendo riscado a cédula da dívida que era contra nós, que nos era contrária, e a removeu inteiramente, cravando-a na cruz. Assim como a queda de Jericó significou a entrada do povo de Israel na terra prometida, a morte e ressurreição de Jesus nos assegura a vitória sobre o pecado e nos dá a entrada na verdadeira terra prometida, o reino de Deus. Não importa o tamanho das muralhas que enfrentamos hoje, espiritualmente, emocionalmente ou fisicamente, em Cristo somos mais do que vencedores. Nos primeiros dias da marcha, o povo de Israel não sabia o que aconteceria. Eles não podiam ver as muralhas caindo, nem sentir que estavam mais próximos da vitória. Mas Deus os chamou para seguir em frente, um passo de cada vez. Não importa quão difícil a caminhada parecesse, a vitória estava certa, desde que permanecessem obedientes.
Na nossa vida cristã, muitas vezes enfrentamos períodos em que parece que a vitória está distante. Talvez você esteja orando por algo há muito tempo, lutando contra um vício, buscando a cura ou esperando por um milagre. Durante esse tempo, é fundamental lembrar que a nossa obediência e fidelidade a Deus não são em vão. Mesmo quando não vemos os resultados imediatamente, Deus está trabalhando nos bastidores, assim como Ele estava trabalhando nas muralhas de Jericó. A palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versículos 3 e 4, nos ensina sobre a perseverança, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Mas tenha a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A jornada pode ser longa, mas o que Deus quer nos ensinar no caminho é essencial para nossa maturidade espiritual. Em Cristo, a vitória final é certa e devemos continuar firmes, marchando com fé e confiança. Em Jericó, os israelitas foram instruídos a obedecer a Deus em cada detalhe, desde o número de vezes que deveriam marchar ao redor da cidade, até o momento exato de gritar. Isso nos ensina uma lição vital. A obediência a Deus traz bênçãos imensuráveis. Quando seguimos suas instruções e confiamos em seu plano, mesmo que não compreendamos todo o processo, ele honra a nossa fé. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2, vemos a promessa de Deus para aqueles que obedecem. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Não devemos subestimar o poder da obediência. Cada passo que damos em conformidade com a vontade de Deus nos coloca mais perto da realização de suas promessas em nossa vida. A história de Jericó nos lembra de que Deus sempre tem um propósito e Ele nunca nos pedirá para fazer algo sem que haja uma razão poderosa. Se você está enfrentando dificuldades hoje, saiba que a obediência a Deus é o caminho para a vitória. Ele já tem o plano preparado e as muralhas certamente cairão quando Ele ordenar. Após a vitória em Jericó, Deus pediu que o povo de Israel consagrasse a cidade e tudo o que havia nela ao Senhor. Jericó foi dada a Deus como um sacrifício, e a cidade foi destruída, exceto a casa de Raabe e sua família, que haviam ajudado os espias. Essa ação simboliza a importância de reconhecer e dar a Deus a glória por todas as vitórias que conquistamos. Em nossa própria vida, devemos sempre lembrar que as vitórias que experimentamos não são fruto de nossa própria força, mas de Deus. Devemos dar testemunho de suas obras em nossa vida e ser gratos por sua fidelidade. Quando vivemos com um coração grato, somos lembrados de que, sem Deus, nada seria possível. Em Salmos, capítulo 34, versículo 1, Davi nos ensina: bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, o louvor a Deus deve ser constante. Devemos dar testemunho de sua bondade e fidelidade em todas as circunstâncias. E é essa atitude de gratidão que abre as portas para novas vitórias. Queridos irmãos, a história da queda de Jericó não é apenas sobre uma vitória militar ou uma conquista física. Ela é uma poderosa lição espiritual sobre como Deus age em nossas vidas. Ele é fiel para cumprir suas promessas, e as muralhas que nos separam de sua plena bênção podem ser derrubadas através da fé, obediência e confiança nele. Não importa quão grandes ou desafiadoras as muralhas sejam, em Cristo temos a vitória garantida. Com Ele, somos mais do que vencedores, que possamos viver cada dia com essa confiança, marchando com fé, sabendo que Deus nunca nos abandonará. Ele é fiel e sua vitória será nossa também. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Lembre-se, a batalha não é nossa, é do Senhor, e Ele já nos deu a vitória.
Por fim, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, hoje é o dia de aceitar essa vitória. Convide-o para ser o Senhor e Salvador da sua vida. Procure uma igreja perto de sua casa e compartilhe com seus irmãos a alegria de seguir o Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.